11h01. Renata, olha, vez ou outra são divulgados casos em que pessoas são chantageadas por não terem imagens ou vídeos íntimos divulgados. Esse crime é conhecido como sextorção. Vitor, às vezes, né, as pessoas ali se conhecem no ambiente virtual, do outro lado está um criminoso, né, mas aí começa a ganhar confiança, como se fosse um relacionamento virtual, e aí, né, com o avançar da intimidade, as pessoas terminam enviando algum vídeo íntimo, enfim, foto, e aí pode resultar, inclusive, né, quem faz esse tipo de situação, para quem pede, né, e termina exigindo dinheiro para não divulgar, claro, existem inúmeras penalidades para isso, mas os bandidos, chantagem, os bandidos não estão ligando muito para isso, né? Mas na verdade as pessoas precisam estar ligadas nisso, aprenderem, né, para se proteger. E isso vem acontecendo muito na faixa etária ali da adolescência, viu, Vitor? É bem complicado porque gera um pânico, crises de ansiedade, enfim, é um problema imenso. Fora que é um crime, né? Quem explica pra gente é Patriota Júnior. Muito bem, de volta aqui ao Manhã Cidade. E olha, teve até um caso recente de muita repercussão que aconteceu em São Paulo. Uma adolescente de 13 anos acabou enviando conteúdo íntimo para um namorado virtual. O que é que ele fez? De posse desse material, acabou chantageando essa jovem, pedindo dinheiro para que ele não vazasse esse conteúdo na internet. É um golpe que tem feito muitas vítimas, né, pelo país afora. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse crime, conversando aqui com a doutora Camila Chagas, que é advogada. Doutora, bom dia, bem-vinda à Cidade FM. Como é que acontece esse golpe? Bom dia, Patriota, bom dia a todos os ouvintes. Bom, esse golpe, ele acontece geralmente até por uma questão de confiança também entre as partes. Então, o criminoso ali, ele obtém arquivos, sejam imagens, vídeos íntimos da vítima, e aí passa a chantageá-la, ou com finalidade de humilhação, de tornar aquela situação vexatória, ou até mesmo com a finalidade de obter dinheiro. Quem tem sido as principais vítimas desse tipo de crime? Veja, geralmente são mulheres e menores de idade. Mais uma vez reforçando, geralmente vem de uma relação de confiança. E aí é que está o problema. Então, geralmente essas mulheres tiveram algum relacionamento com um criminoso, e aí o criminoso se vale dessa relação de confiança, de ter obtido imagens, e quando relacionado a crianças ou adolescentes, o que é que acontece? Na internet é um campo muito complicado de se identificar quem está do outro lado. Então, muitas vezes a criança ou adolescente acha que está conversando com uma criança ou um adolescente, quando, na verdade, está conversando com um adulto, que aí faz toda a conduta criminosa e aquela criança ou adolescente não percebe. Por isso a importância do monitoramento dos pais e responsáveis das redes sociais, de quando essas crianças e adolescentes estão manuseando aí celulares, tablets, enfim. Você falou desse monitoramento, né? Além disso, o que é que dá para fazer para se proteger desse tipo de situação? Sempre estar em contato ali, conversando, ter essa intimidade com o responsável, porque, na verdade, ninguém está livre de uma situação dessa. O que não pode acontecer é silenciar. Então, não posso silenciar, não posso normalizar, o medo não pode me paralisar. Então, converse sempre com um amigo de confiança. A gente tem sempre um colega, uma pessoa que vai poder nos ajudar. E é muito importante que, quando nos procurem, a gente ajude e não julgue. Então, é muito importante essa visão de não julgar aquela situação, porque muitas das vezes são pessoas ali que estão envolvidas que tiveram um relacionamento, então tinha uma relação de confiança ali. E a outra pessoa se aproveitou para utilizar daqueles arquivos, imagens, vídeos, enfim, de forma a tornar aquela conduta criminosa. É uma prática que pode trazer consequências irreversíveis, né, doutora? Danos psicológicos, uma exposição na internet, né, muitas das vezes irreversível, são
problemas que podem ser levados por uma vida toda, né? Sim, sem dúvida. Nós temos, inclusive, notícias de que as vítimas chegaram, infelizmente, ao suicídio por conta da situação de expor, de humilhar, de imagine um arquivo pessoal seu, uma imagem, um vídeo íntimo, circular perante a sociedade, o que isso não causa de transtorno. Por isso que é muito importante ter essa rede e, sobretudo, quando acontecer e você for procurado para ajudar uma pessoa, não julgar, acolher e resolver, chegar às autoridades competentes para que a situação se resolva, porque a culpa não é da vítima, a culpa é do criminoso que tem que ser punido por aquela atitude. Perfeito, doutora. Obrigado pela participação aqui com a gente. Camila Chagas, advogada, conversando com a gente aqui no Manhã Cidade. É com vocês. Obrigada.